Prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa Reflexão aqui na TV Grandourados. O programa Reflexão, ele vai ao ar todos os dias sob o patrocínio da Igreja Batista Memorial e outras empresas de Dourados que têm apoiado o programa Reflexão há quase 4 anos. A nossa gratidão a você, empresário, a você que tem cooperado, tem participado conosco. No programa de hoje, nós iniciamos uma série de entrevistas com os vereadores eleitos para o período de 2013 a 2016. E hoje tenho a grata satisfação de ter comigo aqui, nos estúdios da TV Grandourados, o meu amigo Marcelo Pereira Mourão. Marcelo Mourão. É um prazer, Marcelo, ter você conosco. Você vai poder falar um pouquinho da sua história de vida, um pouquinho dos seus sonhos, seus ideais, e nós vamos voltar daqui a pouco já com o primeiro bloco da nossa entrevista. Vamos conhecer um pouquinho as empresas, os nossos apoiadores, aqueles que têm ajudado o programa Reflexão, e voltamos em seguida. Muito bem, conosco aqui Marcelo Mourão. É um prazer enorme, Marcelo, ter você aqui no programa Reflexão. Satisfação é minha, pastor. Estou feliz, né? Pessoa que eu gosto, que eu admiro. Estou muito feliz. Bom, nós já nos conhecemos há alguns anos, eu conheço um pouco da sua vida, mas os nossos telespectadores nem todos ainda conhecem. Eu creio que a cidade de Dourados já tem ouvido falar de você, Marcelo Mourão, mas eu gostaria que agora na intimidade do lar, ali com os familiares assentados no seu sofá, assistindo essa entrevista, conheça um pouquinho mais da sua vida. Então, Marcelo, vamos começar falando sobre esse aspecto familiar. Conta um pouquinho sobre a sua infância aqui em Dourados, a sua família, já que nós sabemos que você é douradense de nascimento. Pastor Sérgio, eu nasci aqui, sempre morei aqui, cresci na Vila Ubiratã. Fui criado pelos avós maternos. A minha mãe, assim que eu nasci, ela foi embora para o Mato Grosso, para a região de Garimpo ali. E aí eu fiquei com a minha avó materna. E foi assim até a minha adolescência. Depois eu acabei casando com a Aureliana, que era minha vizinha de bairro ali da Vila Ubiratã. E a gente namora desde que eu tinha 16 anos. Então hoje eu tenho 30. Com 20 anos a gente resolveu juntar aí os dois apaixonados, né? E aí nós temos o Murilo, que tem 8 anos, e a Júlia, que tem 5 anos. Então essa é a minha família. A sua mãe foi para o garimpo, voltou na sua adolescência, a minha convivência com a mãe, com o pai, foi em que período, Marcelo? A minha mãe, eu lembro que eu a vi assim pela primeira vez, e que eu tenho lembrança da afeição da minha mãe, eu tinha 12 anos de idade, por aí. Eu cheguei da escola, e aí a minha avó disse, olha, eu lembro até hoje, eu tinha um short azul, e ela disse para mim, não tira esse short não, era short de escola, de ir para a escola. Então você chegava, tirava, porque no outro dia tinha aula. E aí eu fui para tirar o short, e ela disse, você não tira não, que vai lá ver sua mãe tá aí. E aí eu fui lá e vi minha mãe, mas eu falava com ela por telefone, ela sempre ligava. Então eu tenho na lembrança a voz dela.
E aí eu vi ela nessa idade, mais ou menos. E já o meu pai foi um fato curioso, porque eu conheci o meu pai fazendo política, né? Foi bem, de uma maneira bem inesperada. Então eu morava na Vila Ubiratã, meu pai morava na Vila Industrial, que não são bairros tão distantes um do outro. Mas eu uma vez, não sei ao certo dizer se eu tinha também 12 para 13 anos, logo quando a minha mãe voltou, que eu comecei a descobrir a minha história, que ela começou a falar comigo, embora eu nunca morei com ela, sempre morei com a minha avó. Ela me contou aonde ele morava, ali na Vila Industrial. E eu lembro que eu fui um dia lá e bati palma e falei assim, aí a mãe dele, a minha avó por parte de pai, ela saiu, ela apareceu e eu falei, olha, eu sou o Marcelo, eu sou o seu neto. E ela me deixou lá, ela não falou comigo. Eu vi que ela ficou assim, assustada, e ela virou as costas e fechou a porta. E aí eu fiquei parado ali, e aí eu lembro que eu cheguei em casa e contei isso para os meus tios e tal, e ainda levei uma bronca. E aí nunca mais fui nessa casa onde, segundo minha mãe, morava o meu pai. E aí estou na campanha de 2000, eu disputei eleição como candidato a vereador. Naquele ano eu tinha 18 anos de idade. E na mesma Vila Industrial, ironicamente, fui fazer uma reunião lá, e tinha um amigo meu que eu já conhecia, já falava com ele, chamado Soró. E eu sempre conto essa história. Eu falei, Soró, tudo bem aí? Como é que vai? Fui cumprimentar o Soró. Na hora que eu falei, tudo bem aí? Ele falou, você conhece esse cara? Eu falei, não, tudo bem, como é que vai? Ele falou assim, esse daí é seu pai. Aí eu olhei para ele, aí você imagina, né? Você fotografar pela primeira vez a imagem do seu pai. E aí ele era alcoólatra, comecei a conhecê-lo de verdade, a se tornar amigo dele em 2004, 4 anos depois. Em 2000 eu vi ele, peguei na mão dele, conversei com ele algumas palavras. E aí depois a gente nunca mais se viu. Em 2004 ele descobriu um câncer na garganta. E aí eu tomei conta dessa notícia, me aproximei dele. Aí eu fui conhecer a história dele, sofri com ele aquele processo doloroso da doença. E a gente pôde se encontrar numa situação difícil, mas que a gente pôde se conhecer. Então ele conheceu os meus filhos, ele conheceu a minha casa, levei ele inclusive numa festa de peão de boiadeiro em Fátima do Sul, a gente trocou um monte de ideias, e aí 4 anos depois, 2008, eu de novo candidato, no dia 3 de setembro de 2008 ele faleceu, ele morreu. Exatamente um mês antes da eleição. Ironicamente, ainda mais a lembrança me vai até 2000, que foi mais ou menos nesse um mês antes da campanha de 2000 que eu o conheci, e um mês antes da campanha da eleição de 2008 que eu o perdi. Então a minha história é assim, sempre morei com os meus avós, foram os meus avós quem me criou, foram os meus avós quem me educou. E o meu pai eu conheci dessa forma, perdi ele dessa forma, e a minha mãe, ela mora perto da casa da minha avó, sempre a gente se vê, a gente se fala, a gente se respeita, a gente se gosta, mas eu nunca morei com ela, sempre morei com a minha avó até o dia que eu fui construir a minha casa, a minha família. Marcelo, conta um pouquinho pra gente sobre a sua vida estudantil. Você falou aqui dessa experiência de chegar à escola com um short e tal, e a sua avó ter pedido para você não trocar o short, mas o Marcelo morando na escola, os seus amigos, aqueles das séries iniciais, da 5ª série, do ginásio, eles são ainda próximos? Sérgio, eu tive uma escola assim, o fato dos meus avós serem analfabetos, dos meus tios serem analfabetos, as minhas tias, que era a minha tia Lúcia, por exemplo, que foi para mim a minha mãe, ela que me comprava chinelo, ela que comprava a roupa que eu usava, o chocolate que eu queria, ela que me dava. Então inclusive as pessoas quando nos veem junto pensam que ela é a minha mãe, ela se parece comigo, eu se pareço com ela. Uma pessoa que eu amo muito. Ela é analfabeta, ela não sabe até hoje, ela não sabe escrever o nome. Então tive uma dificuldade muito grande.
eu lembro que eu repeti a primeira série do ensino primário 3 anos consecutivos. E eu lembro da professora, a professora Janete, ela dizia para mim assim, para minha avó, a minha avó ia na escola, minha avó sempre foi muito presente, levava, trazia, ajudava a lavar a escola, era a escola Álvaro Brandão, a época que funcionava onde é a Patrulha Mirim. Então fui da primeira turma que quando construiu o céu do João Paulo II, eu fui para lá. Então eu lembro que eu fiquei 3 anos fazendo a primeira série do ensino primário. Eu reprovei 3 anos. Eu só passei o ano em que uma prima minha, chamada Maria, foi morar na casa da minha avó e ela me ajudava a fazer as coisas. Ela conversava comigo, eu sou muito auditivo. Então, não é muito distante se você pensar, vou colocar, eu estou com 30 anos, eu tinha 6, 7, 8 anos, há 20 e poucos anos atrás. Então, para mim, não foi fácil. Eu não tinha quem me ensinava, eu não tinha quem falava comigo. Então, eu ia para a escola, eu pegava atividade, enfim. E aí, depois que eu passei essa fase, que ela conversava comigo, eu lembro que ela ficava comigo até tarde da noite, me ensinando e tal. E eu passei direto daquela que seria a minha 4ª tentativa de passar. E aí fui para a 2ª série. E aí fiz 2ª, 3ª, 4ª, 5ª série, tudo lá no Álvaro Brandão. Depois eu fui para a escola Rosa Câmara. E lá eu fiz muitos amigos, a gente tinha uma gincana muito legal. Eu pude, inclusive, participar de várias coisas. Aí me tornei líder de classe, lembro 3º ano, 4º ano, 5º ano, 6º ano, disputei eleição difícil contra uma colega de classe, venci a eleição por 1 voto. Lembro disso, tudo isso no Rosa Câmara. Aí depois chega um primo distante chamado Anailton Pereira, ele vem do Ceará para cá. E ele montava em cavalo, era peão de boiadeiro, montava cavalo. Um cearense conversador, um papo legal, animado. E eu, apaixonado que sou por rodeio, fã de rodeio, daquele... Eu lembro de ir para o Parque de Exposição de Dourados, às 2 horas da tarde, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a entrada lá. E eu ia 2 horas da tarde com meu irmão e a gente ficava por ali até a hora que começava o evento. E aí, quando eu soube que ele era peão de boiadeiro, eu falei, cara, eu quero ir com você pro rodeio. E a minha avó deixou eu ir com ele pro rodeio. Aí eu fazia o Senai, imagina, eu fazia um curso de mecânico de manutenção de máquinas industriais no Senai, há 6 meses lá fazendo. Tem uma pazinha de catar lixo, que eu tenho até hoje lá em casa, que eu fiz um Senai. E aí eu deixei a escola, deixei o Senai, eu jogava futebol ali no Ubiratã, deixei tudo. E fui para Ladar e Corumbá conhecer o mundo do rodeio que ele tinha me falado. Fiquei 27 dias na beira do Rio Paraná ali, sofri bastante, passei necessidades lá. Eu nunca tinha saído de perto da casa da minha avó, meu avô o único que era aposentado em casa, meus tios cada um tinha o seu salário, mas tinha a vida deles. E a minha tia ainda, lembro que fui no hotel, ela trabalhou quase 20 e tantos anos no Tours Hotel, e eu fui no Tours Hotel e ela me deu dinheiro para mim viajar. Nós fomos num caminhão boiadeiro, eu fui na bolé do caminhão, porque não tinha espaço na cabine do caminhão, iam outras pessoas, e eu fui de Dourados até Ladário, na bolé do caminhão boiadeiro, e fiquei 27 dias lá. Sofri muito, eu acabei virando empregado da companhia, eu fui obrigado a trabalhar, cuidar da boiada, cuidar dos cavalos. Eu lembro que a comida chegava para mim 2h30, 3 horas da tarde, eu sentado debaixo de um pé de coqueiro, um sol violento que é Corumbá, imagina. E então tive essas vivências assim. E aí, quando eu descobri esse universo das montarias, do rodeio, eu me encantei por isso. Eu lembro até hoje, e eu retratei isso num livro que eu escrevi depois, eu dormi muito em cima do camarote, enrolado numa faixa que estava escrita assim, deputado estadual Valdir Neves. Eu me enrolava com essa faixa, eu dormia lá em cima, acordava de manhã. Lembro que um dia foi tomar banho, eu conto isso até no livro. Eu já estava uns 3 dias sem tomar banho,
porque onde eles fizeram o recinto de rodeio era um lugar que não tinha estrutura, não tinha água encanada, não tinha nada. Eles limparam uma área e fizeram lá. E eu fui tomar banho, e já era tarde da noite, tinha uma caixa d'água atrás de uma barraca, eu passei o caneco, taquei na cabeça, percebi umas coisas assim, um monte de arroz cozido na minha cabeça, eles lavavam os pratos lá. Então, assim, as minhas vivências. E aí depois eu voltei de tudo isso, voltei para cá, resumindo a história. Eu voltei para casa, mas eu queria me tornar narrador de rodeio, eu queria conhecer isso. E aí eu fui estudar isso, aí eu passei a viajar o estado. O Sidney Corrêa me adotou como seu amigo, como seu colega, e me ensinou a ir para o rodeio. Eu tenho ótimas lembranças com ele, a gente viajou quase que 90% das cidades do estado, isso em 98, 97 já. Ele tinha muitos eventos e ele me levava. Eu narrava o rodeio mirim, que era o último, ou era o primeiro das crianças e tal. E aí quando eu já no auge da minha paixão com a Aureliana, era ela quem escrevia os meus poemas, os meus versos, eu escrevia, mas ela que corrigia e ela datilografava para mim e tudo mais. E aí eu fui escrever um livro, comecei a escrever o livro em 98, 99, terminei o livro em 2002. E em 2000 eu fui fazer o supletivo. E aí foi onde conheci inclusive terminar o ensino fundamental e o ensino médio. Fui fazer o supletivo no CEJAD. Conheci inclusive a Iracema Tiburcio, que hoje é a minha madrinha da Academia Douradense de Letras. Ela me ajudou muito, fiz ali o supletivo, concluí o ensino fundamental e o ensino médio, depois prestei o vestibular na Uniderp, passei, mas não fui fazer, não quero fazer rádio e televisão, é isso que eu gosto, e eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta. Eu não vou fazer um curso por fazer o curso, para ter aquele curso, se não é aquilo que eu quero fazer. E aí fui fazer programa de rádio, já contei um monte de coisa aqui, saí lá da minha primeira série e passando pelas disputas políticas, né? Até chegar aqui hoje e ser entrevistado por você. Você é um idealista, né? Você é um idealista. A sua história de vida, ela é marcada por esses momentos onde você acredita que as coisas vão acontecer, que existe um propósito maior, que Deus está com você e você segue em frente e vencendo todas as dificuldades. Isso é muito bonito, Marcelo. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco. Nós vamos ter um rápido intervalo. Algumas empresas, apoiadores que têm ajudado o programa Reflexão, nós temos esse espaço aberto para eles e voltaremos em seguida com o segundo bloco, ainda falando com o Marcelo Mourão. Nesse segundo bloco, nós queremos tratar um pouco da vida política do vereador eleito em Dourados, Marcelo Mourão. Marcelo, a sua experiência em relação a partidos políticos, qual foi o seu primeiro partido, ou você está no mesmo partido até hoje? Conta pra gente essa questão da experiência política. O meu partido político hoje é o seu partido político. Eu me filiei a primeira vez no PSB, quando disputei a minha primeira eleição. Nosso candidato a prefeito era o Mardônio Molon Alencar. Fizemos uma campanha muito bonita. Naquele ano disputou Tetila, Takimoto, Murilo e Alencar, e eu estava com Alencar. Fui o quarto mais votado do meu partido, com 212 votos, elegemos o Gabiati com 700 e poucos votos. Depois, em 2004, eu não disputei eleição. Meu filho tinha recém-nascido, e aí foi uma decisão minha com a minha esposa de não disputar a eleição. Não foi fácil não disputar a eleição, mas não disputei a eleição. E em 2003, esse um ano antes de 2004, eu fui trabalhar na Rádio 94 FM, lá tinha um deputado federal que me convidou a participar do PMDB, a entrar no PMDB. E eu acabei me tornando um PMDBista. Lá militei até o ano passado, até 2011, né? Até 2011. E aí fiz as minhas participações por lá,
participei do processo, tentei organizar a juventude do partido, militei ali no PMDB, e aí quando o PSD nasceu, que eu li o estatuto do PSD, que eu vi a oportunidade de começar com o partido, eu falei, bom, eu estou começando a minha carreira política, eu estou começando a minha vida política, embora eu já tenha uma militância partidária em outros partidos, eu acabei escolhendo o PSD para ser o meu partido. E aí procurei o Dr. Afeif, conversei com ele, senti nele uma lisura muito grande em relação às pessoas que integrariam o partido, que recém havia nascido de uma maneira muito rápida, muitos não acreditavam. Gostei do olhar moderno que tem o partido, do olhar empreendedor que tem o partido, e acabei falando, eu vou ficar nesse partido, vou ir para o PSD. E aí estou no PSD, e foi pelo PSD que disputei a eleição, na coligação que elegeu o prefeito Murilo, me tornei o vereador, o primeiro vereador do partido, e graças a Deus um dos mais jovens vereadores da Câmara de Dourados. Então você é o mais jovem membro da Academia Douradense de Letras, também um dos mais jovens vereadores eleitos na história de Dourados. Parabéns, foram 1.526 votos. 1.526 votos. E a gente se alegra, Marcelo, de ver essa história de luta que tem muito pela frente ainda. Eu tenho certeza de que você vai dar muitas alegrias aos eleitores de Dourados. Legal. E por falar nisso, eu gostaria de saber um pouquinho mais em relação a essa Câmara que foi formada com 19 vereadores, sendo 8 reeleitos do mandato anterior, da gestão anterior, e 11 novos. Como é que você vê essa formação desse grupo de 19 vereadores? Qual é a sua avaliação? Eu vejo com muita alegria. Eu penso que a Câmara e a política, ela precisa dessa oxigenação, ela precisa desses vários pensamentos. E eu vejo com bastante alegria. 19 novos vereadores, tantos que já são vereadores, mas a gente começa uma nova legislatura, e quanto maior o número de ideias a serem discutidas, apresentadas, você tira dali aquilo que é bom, aquilo que vale a pena. Então acredito que todos os colegas vereadores e as 2 vereadoras que temos agora, todos os 19 vereadores, na minha opinião, têm condição de realizar mandatos maravilhosos, de surpreender positivamente aquele eleitor que acreditou naquele candidato e que fez essa Câmara uma Câmara jovem e uma Câmara com pessoas que, pelo menos até onde eu consigo visualizar, tem esse sentimento de fazer valer a pena toda essa vontade que vem das pessoas de uma boa política. Você já teve uma experiência na administração, justamente dessa do Murilo, essa que está terminando agora. Por um período você esteve lá como secretário de Turismo e trouxe alguns avanços já para Dourados, né? Hoje, como vereador, você acredita que essa experiência que você teve na administração já te ajuda, já te dá uma visão mais ampliada? E quais seriam as questões que você, como vereador, vai focar? Sérgio, eu estive como diretor de turismo da prefeitura. E o trabalho foi tão legal que a gente deixou a impressão que Dourados, por algum tempo, teve uma secretaria de turismo. Eu me lembro que eu fui o primeiro diretor de turismo da cidade de Dourados a ser recebido pelo ministro do turismo. E aí o ministro lá me chamava de prefeito toda hora que falava comigo. E eu comecei a dar risada. E eu falei, olha, eu não sou prefeito, eu sou diretor. E ele pediu desculpa porque não era comum ele receber diretores ali. E eu fui lá, fui a Brasília, fui falar com a maior autoridade do turismo no país, que é o ministro. E graças a Deus a gente conseguiu elaborar 2 bons projetos, que é a construção da praça pública do distrito de Itaú, que não tem praça pública e agora vai ganhar a sua praça pública com dinheiro do Ministério do Turismo. A prefeitura já vai agora, em 2013, executar essa obra, e o Museu da Colônia Agrícola Federal, ali no distrito de Indápolis, que a prefeitura também já está com recurso e vai executar a obra agora em 2013. Então valeu a pena, até porque
ninguém se discutia dentro da própria prefeitura a questão do turismo. Nós ajudamos de maneira direta a organizar o Conselho Municipal de Turismo, que hoje é um exemplo de conselho para o país inteiro, um conselho que funciona. Descentralizamos as discussões, porque elas estavam centralizadas em algumas poucas pessoas, e quando a gente abriu isso, oxigenou essa discussão, pessoas vieram e a gente conseguiu, ainda rompendo muitos preconceitos ou enfrentando muitos preconceitos da área do turismo, a gente conseguiu avançar muito. O decreto que regulamentou o núcleo de turismo dentro da prefeitura, eu escrevi ele de cabo a rabo, e a gente encaminhou ele inclusive para o EMES, que tem um curso lá, e eles não mudaram uma vírgula sequer. E hoje Dourados, a prefeitura de Dourados, tem um núcleo de turismo regulamentado. Então foi muito legal, foi muito bom. Se isso me ajudou, porque quando você discursa é uma coisa, quando você conhece é outra coisa. Então eu consegui beber dessa água de como funciona o executivo, de quanto tempo demora para você iniciar a discussão de um projeto, formalizar esse projeto e até esse projeto acontecer. Tem um tempo aí. E se você não tiver habilidade política para fazer aquilo acontecer, não acontece. Hoje eu escuto muito a questão do técnico. Eu vou defender um técnico, eu quero um técnico. O técnico por si só, na minha opinião, ele não sobrevive dentro da administração pública. Porque a administração pública você mexe com pessoas. Você precisa... Não é uma empresa que o seu funcionário vai mal e você manda ele embora. Você já tem dentro da estrutura do próprio município um monte de gente ali que trabalha, tem funcionários dedicados, tem bons funcionários, que às vezes ele, quando vem uma nova administração, ele precisa ser entendido, ele precisa ser compreendido para dar a sua parcela de contribuição. Então o técnico por si só, eu percebi que ele não sobrevive. Então é uma soma de fatores. Você precisa ter o técnico para dizer para você, olha, isso é legal, isso é ilegal. A obrigação dele, se ele estudou para isso. Mas se esse técnico não tiver uma habilidade política, de entendimento, de conversa, de visão, de analisar o que acontece antes de acontecer, as coisas não acontecem. Pode o técnico ter esse mote? Pode ter. Pode ter o político também ser um técnico nato? Pode ser. E essa visão me deu uma tranquilidade até para tocar a minha vida política. Para falar não o que você pensa que é, mas o que é mesmo. Porque quando você coloca na mesa o discurso de verdade, as coisas acontecem de maneira racional. Marcelo, nosso programa é muito rápido. Falo demais aqui, né? Meia hora, rapidinho. Mas você vai voltar outras vezes aqui, tá? Tenho certeza que essa aproximação, esse trabalho em parceria, juntamente com os outros vereadores, a serviço da população, nós vamos ter outras oportunidades. Mas eu gostaria ainda de, em 1 minuto, que você dissesse para o nosso telespectador o que é que os douradenses, o que é que a população pode esperar do Marcelo Mourão. Sérgio, Dourados espere do Marcelo Mourão uma franqueza que precisa ter no mandato, uma franqueza que eu levo a minha vida. Eu torço para que o senhor também, como vereador eleito que realize um bom mandato, um ótimo mandato. As pessoas precisam dessa resposta positiva. E eu quero fazer valer esse mandato. Então esperem de mim trabalho, sinceridade e muita vontade de fazer o que precisa ser feito. É isso. Marcelo, eu quero desejar para você, para sua esposa Aureliana, para o Murilo, para a Júlia, para a sua família, enfim, os demais familiares, muito sucesso, que esse período de 2013, a partir de 1º de janeiro, você e a sua família possam colher tudo aquilo que vocês semearam com luta, com dedicação, com trabalho, e tenho certeza que Dourados ganhou, a população de Dourados ganhou elegendo você como vereador. Digo isso com muita tranquilidade, com um coração totalmente aberto, e quero dizer para você, telespectador, de que você deve acompanhar. Nós vamos fazer várias entrevistas, vamos fazer, se possível, todos os vereadores eleitos aqui, para que você possa conhecê-los,
mas procure também acompanhar o trabalho desses vereadores da Câmara Municipal, pois será um grande prazer para os vereadores prestar relatórios das suas atividades, com o seu trabalho e com o seu desempenho ali na Câmara Municipal. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. When they told me what you gonna be, and it sold me the American dream for a small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight, not for fortune and fame, but for saving lives?